Faça sua aposta com a Betnacional, clique no primeiro link da descrição e comece a lucrar agora mesmo. Olá, seja bem-vindo ao canal Mercado da Bola 2.0, aqui você encontra as melhores notícias do Corinthians e Palmeiras em primeira mão. Já vai se inscrevendo no canal e ativando as notificações para receber notícias diárias do seu time de coração e também deixe o seu like no vídeo. Depois de uma partida com resultado e desempenho abaixo do esperado na última quarta-feira, 20, quando o Corinthians empatou em 1-1 com a Portuguesa RJ fora de casa, no primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil, o torcedor foi pego de surpresa com os comentários de um dos grandes rivais do clube. Isto porque o atacante Jonathan Calleri, do São Paulo, rasgou elogios ao elenco alvinegro. O centroavante são paulino concedeu uma entrevista à ESPN da Argentina, seu país natal, onde falou sobre alguns dos melhores jogadores e as principais equipes do futebol nacional. Durante a conversa, ele citou jogadores do Atlético Mineiro, Flamengo e Corinthians como alguns dos principais do Campeonato Brasileiro. Em especial, destacou o trio de meias veteranos do Corinthians. Tem equipes muito fortes, como Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras. Corinthians também tem uma grande equipe, que tem muitas figuras como Renato Augusto, Paulinho e William. Acredito que tem muitos bons jogadores. Acho que, ao lado do Flamengo, é a equipe que tem os melhores jogadores do Brasil, disse o centroavante argentino. Depois, ele comentou sobre quem é o principal atleta. Acredito que, hoje, o melhor é o Hulk. É um jogador que está muito acima do nível no Brasil, comentou o atacante, que se colocou na briga pela artilharia do Brasileirão junto do atleticano e de Gabigol, do Flamengo. Com elogios de um rival, o Corinthians se prepara para encarar outro, o Palmeiras. A partida, válida pela terceira rodada do Brasileirão, será no sábado, 23, às 19 horas, no Allianz Parque. Já não é de hoje que o Corinthians vem fazendo contratações de peso para tentar retornar ao topo do futebol brasileiro. Nos últimos anos, a diretoria abriu a carteira e trouxe diversos nomes de respeito no mundo da bola, como William, Paulinho, Renato Augusto, Roger Guedes e mais. Porém, o último quase foi parar em um rival do Timão. Segundo Jorge Nicola, em um episódio do seu canal nas redes sociais, o coach do Nicola, o atacante teve uma proposta muito boa do Flamengo, que era ainda melhor que a do Corinthians, mas alguns motivos falaram mais alto e Roger Guedes escolheu por vestir a camisa do Timão. O Roger Guedes tinha uma proposta mas muito boa do Flamengo. Mas o atacante teve pelo menos 4 motivos para escolher o Corinthians: a relação muito boa que ele tem com alguns atletas do Corinthians, o fato de morar em São Paulo, onde já havia ficado, a certeza de ser titular no Timão e o fato de o Roger ficar com 60% de uma possível futura venda, revelou Nicola. Ainda segundo o jornalista, o Corinthians desembolsa atualmente cerca de R$1 milhão por mês com o atacante e o Flamengo estava disposto a chegar até R$1,4 milhão por mês. Mas as garantias do Timão pesaram muito na escolha do jogador, que só teve esses dois times como possíveis alvos, em seu retorno ao Brasil no meio do ano passado. Na atual temporada pelo Timão, o atacante possui 18 partidas disputadas e acumula 7 bolas no fundo das redes adversárias e 3 assistências distribuídas. Com um nível regular de futebol, mas que falta consistência. A diretoria do Corinthians se movimentou nos bastidores no final da janela de transferências. Seja procurando no mercado peças pontuais que se encaixem no esquema de jogo do técnico Vitor Pereira ou encontrando novas casas para aqueles jogadores que não se encaixam nos planos da comissão técnica para a temporada. Os alívios na folha salarial do Timão são bem-vindos, tendo em vista que o clube passa por uma fase de organização financeira. Com isso, o clube concretizou a saída de mais um jogador que não teria oportunidades em Parque São Jorge. Se trata do lateral Igor Formiga, que acertou em definitivo com a Ponte Preta para as próximas temporadas. O lateral direito já tinha contrato de empréstimo com a Ponte Preta até abril deste ano, mas no último dia da janela de transferências acertou o encerramento do seu empréstimo e então a rescisão de seu contrato com o Corinthians, para se tornar jogador da Ponte Preta em definitivo. Jogador não chegou a estrear pelo profissional do Timão. O lateral direito Formiga acertou sua ida em definitivo para a Ponte Preta, em contrato provavelmente até o final de 2023. O jogador se transferiu para o clube no começo do ano, e tinha contrato de empréstimo somente até abril deste ano,
mas o técnico da equipe informou sobre a vontade de que o defensor permanecesse no clube na sequência da temporada. O atleta participou de 4 jogos nesta temporada, inclusive o jogo contra o Grêmio, na estreia da Série B do Campeonato Brasileiro. O Timão arcava integralmente com o salário do atleta. Revelado nas categorias de base do Corinthians, Formiga não chegou a atuar pela equipe principal de Parque São Jorge e seu contrato com o clube ia somente até outubro deste ano. O Timão segue pensando no mercado de transferências mesmo após o fechamento da janela. A diretoria se movimentou para se desfazer de atletas fora dos planos da comissão técnica para a temporada. Além de aliviar os cofres do clube com a divisão de salários, a rodagem de jogadores sem espaço no clube também é interessante para o Corinthians, que possui jogadores com potencial mas sem oportunidades. Um dos casos recentes é de Vitor Cantilo. O jogador está na lista de transferências do Timão mas ainda não conseguiu encontrar um novo time. Há indícios de que o Corinthians esteja disposto a arcar com todos os vencimentos do atleta mesmo com o empréstimo, porém entende que a rodagem do jogador é essencial para os dois lados. O clube entende que Cantilo pode ser utilizado em algum momento no clube, o que não vem acontecendo desde a saída de Silvinho, e acredita que um empréstimo possa ser bom para que o jogador se destaque até mesmo para voltar e atuar pelo Timão na próxima temporada. Cantilo ainda não se firmou no Timão. Desde 2020 no Corinthians, o meio-campista Vitor Cantilo ainda não conseguiu emplacar grande sequência de jogos defendendo o clube. O clube então vê o empréstimo como uma boa alternativa, pois a comissão técnica de Vitor Pereira não pretende utilizar o jogador no decorrer desta temporada, mas a diretoria não descarta a possibilidade de uma nova oportunidade em 2023. O jogador tem contrato até final do próximo ano, e com mais minutos em campo, pode voltar em breve para disputar uma vaga no elenco do Corinthians. Na atual temporada Cantilo participou de apenas 7 jogos com a camisa do Timão. Vitor custou quase 3 milhões de reais por sua contratação em 2021, depois de ser emprestado ao clube em 2020. O Corinthians vai virar Sociedade Anônima do Futebol, SAF? Esta é a pergunta que alguns torcedores estão fazendo. Equipes como Cruzeiro e Botafogo viraram SAF e foram vendidos a grupos que agora controlam o futebol. A empresa de Ronaldo Fenômeno comprou o time mineiro. Nesta segunda-feira, 18, o jornalista Jorge Nicola trouxe informações sobre a possível SAF do Corinthians em vídeo publicado no YouTube. Segundo o comunicador, Pedro Mesquita, diretor da XP, responsável pela chegada de Ronaldo ao Cruzeiro e de John Textor ao Botafogo, conversou com investidores internacionais. Estes investidores querem saber do Corinthians. O Timão tem a segunda maior torcida do Brasil. Além disso, os corintianos são conhecidos pela paixão ao clube. Duílio Monteiro Alves, presidente do Corinthians, foi consultado sobre a possibilidade de o Timão virar SAF. Duílio diz que não existe a menor chance de a SAF ser aprovada no Conselho Deliberativo e entre os sócios do Corinthians. Portanto, os investidores internacionais não devem ter à disposição um dos principais clubes do futebol brasileiro. Botafogo e Cruzeiro viraram SAF. O grupo de Ronaldo comprou o Cruzeiro por 400 milhões de reais. Mesmo valor pago pela empresa de John Textor ao Botafogo. Há rumores de que o São Paulo possa virar SAF e o investidor interessado teria que desembolsar 1,5 bilhão de reais. O Bahia também estaria na mira do City Futebol Group, grupo dono do Manchester City e de diversos outros clubes mundo afora. O valor do tricolor baiano seria de 650 milhões de reais.